Olá pessoal, hoje nós falaremos de direito penal. Nós temos um tema bastante importante aqui, regimes, regime aberto, semiaberto e fechado, agravantes e atenuantes, diminuição e aumento de pena, progressão de regime, defesas do réu e algumas outras coisas mais. Nós precisaremos de dividir este conteúdo em primeira parte, segunda, terceira e assim por diante, porque é um tema bastante complexo, é um conteúdo bastante vasto. Nós temos links na descrição deste vídeo. Além da descrição, nós temos os links no comentário, primeiro comentário fixo e também aqui ao lado direito superior. Basta você pausar aí o vídeo, você vai ver o card aqui, nós temos links aqui também, ok? Código Penal, então, lembrando que nós estamos falando a um público geral, nós não estamos falando para advogados que buscam especialização, um conhecimento mais profundo, porque esse curso é básico, é simples, é feito para que qualquer pessoa possa entender, então ele tem uma linguagem bem simples, não tem um aprofundamento destinado para advogados, ok? Não tem doutrina, não tem jurisprudência, é uma linguagem simples e objetiva. Vamos lá, Código Penal das espécies de pena. Eu vou falar um pouco rápido aqui, porque é um conteúdo grande. Então, se eu falar aqui de forma mais vagarosa, vai ficar muito extenso e cansativo. Então, eu vou falar um pouquinho rápido, mas você pode pausar o vídeo e ler com calma se você tiver com dificuldade, tá? Artigo 32 do Código Penal. Nós temos aqui os tipos de penas, né? As penas são privativa de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Então nós temos aí as penas privativas de liberdade, que privam a pessoa, o condenado, da liberdade, de sua liberdade, e temos a pena que não é privativa de liberdade, mas ela é restritiva de direito, ela restringe direitos. E também a pena de multa, que é fácil entender. Então vamos falar agora de reclusão e detenção. Reclusão e detenção são penas privativas de liberdade. Nós temos aqui o artigo 33, já falando que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Você está vendo aí. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Aí nós temos o parágrafo 1º, dizendo que considera-se regime fechado, semiaberto ou aberto. Vamos ver? Considera-se regime fechado o quê? A execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E depois, por último, regime aberto. Considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, nós já temos aí um conceito de regime fechado, semiaberto e aberto. Olha só que interessante com o artigo 33. Ainda o artigo 33, nós temos aí mais 3 parágrafos. Olha só, um artigo só, já temos bastante conteúdo, já levamos alguns minutos aí e nós nem terminamos o artigo. Então você percebe que se formos falar aí de 10, 15 artigos, fica muito extenso. Por isso eu falo um pouco rápido e separo para você só o mais importante, um resumo mesmo, tá? Com informações extremamente interessantes e importantes para você. Olha só, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Isso é importante. Estamos falando do mérito do condenado. Depois, observados os seguintes critérios. Sempre quando falamos de critérios é bom termos atenção. Observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nós temos 3 alíneas aqui. O que nós vamos observar? Quais os critérios? Critérios de tempo de pena, olha só. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. Então você percebe que conforme o tempo de pena, o regime muda. Aberto, fechado, é bem simples. É só você olhar aqui o artigo 33, ó. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumprir em regime fechado. 8, 9, 10 anos, enfim, acima de 8 anos.
A linha B, o condenado não reincidente, olha o critério, não reincidente, cuja pena for superior a 4 e não exceda 8, ou seja, pena de 4 a 8, fica ali, né, de 4 a 8, poderá, desde o início, cumprir em regime semiaberto, tá vendo? Não excedeu a 8 e ficou ali entre 4 e 8, certo? Regime semiaberto. Agora, olha a linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, então a pessoa foi condenada, não é reincidente, mas na condenação dela, a pena foi inferior a 4 anos. Poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, nem há uma progressão de regime, já é o regime aberto, tá? Olha que interessante. A determinação do regime inicial, parágrafo 3º, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Então, olha, determinação de regime inicial. Estamos falando de observância dos critérios. Vamos lá, então? Nós vamos agora verificar os critérios do artigo 59 deste Código, porque aqui está dizendo que a determinação do regime inicial, como vai começar, vai ser o cumprimento da pena, vai ser feito aí com a observância desses critérios no 59. Então, nós vamos lá no 59, tá? Antes disso, vamos falar aqui sobre o critério trifásico. Nós temos aí a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, tá? Então, nós temos pena base, atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena. O nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, ele adotou o critério trifásico para a fixação da pena, tá? Então, o juiz, para fixar a pena, ele utiliza esse critério trifásico que nós estamos vendo aí, primeira, segunda e terceira fase, tá? O juiz, então, ao apreciar, ao analisar o caso, né, dar a sua sentença, quando ele for decidir a pena que ele vai impor ao réu, ele passará por essas 3 fases aí, tá? Ele vai fixar a pena base. Depois de fixar a pena base, ele vai fazer a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes. E depois, por fim, ele chega na terceira e na última fase, que se encarrega então de aplicar o aumento e a diminuição da pena. E ao final, ele chega então ao total da pena que vai ser cumprida pelo réu, tá? Então, a fixação do quantum que nós chamamos, né? A fixação do total da pena vai servir para o juiz fixar o regime inicial que nós acabamos de falar aqui. O regime inicial, aberto, semiaberto, fechado, né? De seu cumprimento, e ele vai obedecer às regras do artigo 33 que nós acabamos de ver, tá? E também tem a questão aí de sursis, tal, nós vamos falar sobre isso um pouco mais em outro vídeo, tá? Vamos lá, fixação da pena, artigo 59, conforme nós falamos que iríamos analisar. O juiz, atendendo a, olha os critérios, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Incisos 1 a 4, nós temos o inciso 3 aí, ó, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, o juiz atendendo aí a esses requisitos, tá? Ele vai estabelecerá o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e outras coisas aí nos outros incisos, mas nós estamos estamos falando da fixação. Agora que nós falamos da fixação da pena, vamos falar das circunstâncias agravantes. Olha só como esse conteúdo é rico e interessante, porque ele é bem enxuto, ele vai direto ali de forma objetiva, ele já te dá fundamentação jurídica sem rodeio. É só você ler aqui o artigo 61, que fala sobre as circunstâncias que agravam a pena. É o que nós chamamos de circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Aí nós temos aí as alíneas e incisos. Inciso primeiro, a reincidência. A reincidência agrava a pena. Está aqui no artigo 61. Depois tem ter o agente, o réu, né? Ter o agente, o culpado, o condenado, enfim. Ter o agente cometido o crime. Aí vem todas as alíneas.
motivo fútil, torpe, cruel, relações domésticas, violência contra a mulher, idosos, crianças, né? No caso de idoso, maior de 60 anos, enfermo, mulher grávida, tudo isso aí é agravante da pena. Se você quiser ler com calma, é simples, pausa o vídeo aí, você consegue ler com tranquilidade, memorizar tal. O que nós queremos apenas dizer para você aqui, esses que estão grifados, que são os mais usuais, né? E o artigo 61 trazer para você a fundamentação. Já que falamos de circunstâncias agravantes, falta agora falar das circunstâncias atenuantes, que estão no artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Olha aí, ser o agente menor de 21 anos, o réu, vamos dizer assim, menor de 21 anos, na data do fato, tá? Na data do fato, do crime, vamos dizer assim, ou maior de 70 anos na data da sentença. E aí tem outros. Inciso terceiro, ter o agente, olha as alíneas, A, B, C, D e E. Ter o agente cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha C, cometido crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Tá vendo? A linha D, confessado espontaneamente perante a autoria do crime. Então, nós temos aqui as circunstâncias atenuantes, tá? Vamos falar sobre o cálculo da pena. Agora que você já viu aí os principais critérios, olha só o artigo 68. Estamos agora chegando à conclusão. A pena base será fixada. Lembra, nós falamos que a primeira fase é a pena base, né? Lembra? A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 que nós lemos. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, que nós já vimos, e por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Nós falamos então do critério trifásico. Olha só o que você já aprendeu. Aprendeu sobre regime aberto, semiaberto e fechado, sobre os principais critérios e ainda o critério trifásico. Estamos finalizando agora, espero que você tenha gostado do conteúdo. Falei um pouco rápido, correndo aqui para não ficar cansativo para você, mas nós aprendemos os principais conceitos aqui muito importantes. Vamos falar da progressão de regime no próximo tópico. Se inscreva no canal, clique aí em inscrever-se, ative o sininho para você receber as nossas próximas publicações. E não esqueça, nós temos os links de playlist, de cursos, tá? Cursos totalmente online na descrição deste vídeo. Aqui na parte superior, tá? Ao lado direito, nós temos também o card. E lá no comentário, o primeiro comentário tem fixo os links lá para você. Espero você, muito obrigado, até a próxima.